Assista a seguir como usar a autoridade de Cristo Jesus. Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos dar sequência à nossa gravação de Novo Testamento. Estamos estudando em Lucas capítulo 10, estamos no verso de número 24 indo para o número 25. Jesus falando sobre a definição mental, o ajuste mental do cristão, né? A ocupação mental dele agora não é ele se preocupar com demônios, com serpentes, com escorpiões, com as obras do inimigo, com as forças do inimigo. Isso são coisas que é o mínimo que o poder de Deus faz. E ele faz de forma natural, automática, à medida que o cristão vai se enchendo do poder dele, se enchendo da essência dele, se enchendo do nome dele, se enchendo da palavra dele. É tão simples que Jesus disse, você não precisa nem se alegrar que os inimigos são expulsos, que as serpentes são esmagadas, os escorpiões são pisados, toda a força do inimigo é pisada, você não precisa se alegrar com isso. Jesus disse, existe outra coisa para você se ocupar. Por quê? Porque isso é simples. E é tão simples para Jesus que não deve ocupar a nossa mente. Chegou uma força inimiga, chegou uma obra inimiga, você não precisa estar espreita. Eu já sabia, eu já estava cismada, eu tinha certeza. Eu fiquei pesquisando, fiquei analisando, faz 30 anos que eu estou observando. Parece que a pessoa estava esperando que aquele mal aconteça. Não, Deus diz, tira a sua mente, tira o seu foco das serpentes, tira o seu foco dos escorpiões, tira o seu foco da força inimiga, porque tem outra coisa para você fazer, se ocupar mentalmente e se alegrar. Mas e aí? E se o inimigo chegar? Se ele chegar, você expulsa. Se a serpente vir, você pisa e mata. Se o escorpião chegar, você pisa e mata. Se a força do inimigo vir, você pisa e mata, porque essa foi a palavra de Jesus, mas não é a sua alegria, não é a sua maior ocupação mental. Certo? Porque existe outra coisa. E qual outra coisa? Jesus diz, a outra questão sobre ocupar a mente é de que vocês estão recebendo o mesmo poder que expulsou Satanás dos céus. E esse poder, ele tem outra coisa a mais além de lidar com isso. Lidar com o diabo é você pôr a mão e os enfermos são curados. É você pôr a mão e expulsar. É tão simples e é tão mínimo lidar com Satanás que Jesus disse, colocando as mãos você cura os enfermos. É você estendendo as mãos, você expulsa os demônios. É você liberando uma palavra profética, você repreende a ação demoníaca. Por quê? Porque é o mínimo, é colocar em ordem as coisas que estão tumultuosas por Satanás. Agora, existe mais a se fazer com o poder de Deus. E aqui ele começa a dizer o que mais nós temos que fazer com o poder de Deus. O poder de Deus veio, e ele diz aqui, graças te dou, ó Pai, porque concedesse aos pequeninos e às criancinhas, como te aprouve revelar o poder de Deus, e assim conhecer quem é o Filho e conhecer quem é o Pai. São bem-aventurados, pois muitos profetas e reis queriam estar nesse tempo de observar o poder de Deus dado para solucionar e definir os rumos mentais dos desafios mínimos e detalhosos da humanidade. Poder do reino, poder da essência chegando para detalhar e solucionar os mínimos conflitos entre o ser humano. Por que que Deus envia este poder? Porque o Senhor Deus quer trabalhar numa obra de restauração. A autoridade foi dada para nós, não foi só porque o inimigo existe, mas a autoridade foi dada para nós construirmos e edificarmos restauração da nossa vida. Um servo de Deus, um sacerdote familiar, um homem de família, que tem, por exemplo, uma casa para cuidar, ele tem uma autoridade. Mas a autoridade dele não é só para ele ficar olhando lá no quintal se tem algum cachorro, algum perigo, algum ladrão. Ele não fica só em volta da casa, porque ele tem autoridade, observando se vem perigo. Não. A autoridade dele põe os perigos para fora, mas também ele entra em casa e ele vai observar o que há na casa para ele melhorar.
para ele edificar, para ele crescer, para ele prover, para ele promover, para ele exaltar. Então ele vai cuidar de cada membro dentro de casa, para que aqueles membros, ele sendo a liderança, ele vai fortalecer aqueles membros a desenvolverem bem. E os membros ficam prontos para, no tempo certo, poderem fornecerem à sociedade uma disposição de auxílio, porque foi cuidado por uma autoridade dentro de casa que auxiliou o processo de desenvolvimento. Então aqui a gente vê de que a autoridade espiritual de Deus dada ao ser humano não foi só para expulsar os demônios. Não foi só porque o diabo ele veio para a terra, então tinha que ter a autoridade de Deus. Não. É sim para expulsar os perigos, os males, os demônios, mas além de expulsar os demônios, o que diz a palavra de Deus? Nós somos chamados para a edificação com a autoridade de Deus. Então a autoridade foi dada para que nós venhamos a desenvolver bem o poder de Deus. E essa parte que o cristão, ele se equivoca mentalmente. Ele fica muito ocupado com o demônio, muito ocupado com serpentes, muito assustado com os possíveis escorpiões, e ele deixa de treinar a sua autoridade dos poderes. Ele deixa de treinar os poderes do reino, ele deixa de treinar e estar apto aos poderes do reino, que vai fazer ele edificar restituição e desenvolvimento espiritual, muito maior do que apenas lidar com demônios. Então aqui, Jesus começa a ensinar no versículo 21 o que fazer com a autoridade, como lidar com a autoridade, o que é ter a autoridade da essência do nome de Jesus, para que serve a autoridade do nome de Jesus e para que ela veio, né? Ela não veio apenas para olhar para o demônio, não. A autoridade de Jesus, ela veio para construir em nós essências de herdeiro de Cristo e filhos de Deus reais, originais, genuínos da essência, como? Tendo a habilidade de usar a autoridade para projetos e fins diferentes. E que projetos são esses que a autoridade de Deus veio lhe dar? Então aqui o Espírito Santo em sequência começa a ensinar. Jesus está falando da autoridade e ele começa a dar sequência ao para que existe a autoridade de Deus. Levantando-se certo doutor da lei, verso 25 do capítulo 10 de Lucas. E querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhes: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, chegou alguém com pensamento humano, firme e seguro do pensamento humano, e disse: para que serve, né, essa autoridade? O que eu farei para mim ter com certeza uma vida eterna, seguro no poder da vida e eternamente nesse poder da vida? Então Jesus respondeu: o que está escrito? A resposta de Jesus, quando alguém chega e diz: eu quero saber se realmente, né, o poder da palavra ele é eterno, eu quero saber se realmente a autoridade de Deus é eterna, eu quero saber se é viva a autoridade de Deus, como é que eu sei se os poderes de Deus são eternos? Jesus mesmo disse: vamos ver o que está escrito? É só ir lá, nas bases da origem da vida, nas bases da origem da essência, e observar o que funciona eternamente. Vida eterna significa continuação da vida. Então, continuação só segue se tem manutenção. O que mantém a vida constantemente? Vamos estudar. Quais são as origens que mantêm a essência da vida na origem, né? E aqui Jesus diz: o que está escrito na lei? Vamos lá na lei, vamos na instrução. Vamos ver a instrução. A instrução diz: respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, por que precisa ter autoridade, né? Como que eu vou ter? Para que ter toda essa autoridade? Jesus respondeu: a autoridade que o Pai enviou é para um propósito. O maior propósito da vida é esses 2 mandamentos. Se a preocupação é obedecer os mandamentos, o resumo dos mandamentos é esses 2. E esses 2 mandamentos, que são 3, amar a Deus, amar o próximo e a ti mesmo,
Esses dois mandamentos que está incluso em 3, porque ser humano próximo é igual a si mesmo, é a mesma natureza do homem, é o mesmo ser humano, é a mesma unicidade de origem, de raiz. Então o próximo e a si é a mesma coisa. Então Deus diz, o que deve ser conservado é o respeito com Deus, do que Ele criou, e a origem do que Ele criou, você, o próximo. É a origem do que Ele criou. Esses dois fatos, a lei, a humanidade, as gerações, tudo pode virar de ponta cabeça, pode desenvolver, pode acontecer o que for. Esses dois princípios de mandamentos bíblicos essenciais, poderes eternos, eles devem ser conservados para sempre. Respeito a Deus e ao ser. Mantendo a coligação com Deus, mantendo a coligação com o ser, com o próximo. E aí, por que existe autoridade? Para ajudar a cumprir estes mandamentos. A autoridade de Deus não é para se vingar de alguém. A autoridade de Deus não é para você pedir para Deus destruir pessoas. A autoridade de Deus não é para você fazer destruição, causar um rebuliço. A autoridade de Deus não é para você fazer nada a não ser cumprir esses dois requisitos. Continuar honrando a essência de origem, a fonte, a Deus, preservando a coligação do ser humano puro, natural, sem agressão, na mesma velocidade, medidas de tempo, espaço, propósito, velocidade, diante de Deus, respeitando o contato do ser humano original com Deus e com Ele próprio, não alterando o ser humano. Ele é a origem, respeito a Deus, respeito ao próximo, respeito à estrutura humana, que é a ti mesmo. Então, os poderes da fé, os poderes da palavra, os poderes de Deus, eles estão para que o ser humano seja ajudado em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, acima de todas as coisas. E aí, Paulo vai dizer em Coríntios, né? De que toda a ciência, a fé, os poderes proféticos, as palavras das línguas dos anjos, seja o que for que vier, não pode alterar essas duas questões do ser humano cuidar de Deus, estar honrando a Deus, né, melhor dizendo, estar respeitando e amando a Deus e amar o próximo, honrar o próximo, acima de todas as coisas. A origem não pode ser alterada, independente se o maior poder e autoridade chegue. Da mesma forma, Jesus explicando o efeito em capítulo 10 da autoridade, diz a autoridade serve para o ser humano cumprir esses dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. É para isso que existe autoridade, não é para derrubar e destruir nada. É para ele amar, aprender a cuidar do próximo e respeitar a Deus. Até os poderes proféticos de Deus precisaram ser enviados para ajudar o homem a cumprir esses dois mandamentos. Então Jesus respondeu àquele doutor da lei que estava querendo saber como que fazia para dar a vida eterna. Jesus respondeu, disseste bem, faze isto, você manter a honra com Deus, e se você manter a honra com o próximo, né? Se você amar a Deus e amar o próximo, faze bem, e viverás. Não tem segredo para viver. Não tem dificuldade para viver. Né? Não tem dificuldade para lidar com o diabo e aquelas coisas confusas. Não. Respeite a Deus. Deus está presente. Respeite o próximo. Você não foi feito para destruir o próximo. Você não foi feito para fazer o mal ao próximo. A nenhum. Seja ele quem for. Nem no dia que você foi criado, você estava lá para dar instrução para Deus, nem no dia que o próximo nasceu e foi gerado, você estava lá também para poder dar a opinião. Por que agora você quer destruí-lo? Se você não estava no dia que deu vida para ele, você não pode estar no dia querendo dar morte para ele. Se você não estava no dia e não foi você que fez, você não tem o direito de destruir o que você não fez. Você não criou, você não destrói. Então, se você não fez o ser humano, que o ser humano foi feito foi por Deus, não foi por nós não estávamos lá na geração de ninguém, espiritualmente falando, antes dos séculos,
Da mesma forma que você não estava e não foi você que criou e formou espírito e alma de ninguém, da mesma forma você não tem direito de matar, destruir, fazer mal a ninguém. E aí o que acontece? Jesus diz: faz isso, honra a Deus, cuida do próximo, cuida de você e viverás. Para viver na eternidade é manutenção de origem. Manteve a origem, está dentro das bênçãos da eternidade, está efetivando o poder de autoridade. Poder de autoridade existe para manter o próximo e honrar a Deus. Se o poder da profecia, se o poder da revelação, se o poder profético, se o poder dos sonhos, se o poder for para destruir o próximo e desonrar a Deus, não é Deus que está falando. Não é palavra, não é efeito profético de Deus. Porque o efeito profético, o mover profético, ele veio auxiliar o homem para cumprir esses 2 mandamentos. Aí aquela pessoa estava querendo colocar as qualidades que ele tinha como se fosse um esforço próprio dele, uma honra ao mérito dele mesmo. Foi eu que tive essa essência boa de amar a Deus e amar ao próximo, foi eu que consegui, eu mereço, porque eu tive essa qualidade. E nós só temos qualidades dadas por Deus. O dia que Deus quisesse tirar, poderia. A gente só tem qualidade porque Deus dá. A gente só tem essência porque a misericórdia de Deus nos alcança. A gente só pode ter de Deus alguma coisa se a misericórdia dele nos é. E aquele homem queria trazer a qualidade para si, né, da elegância de que ele fosse o tal, né? E ninguém pode gloriar-se a si mesmo, porque tudo que nós temos vem de Deus. E ele não honrou a Deus. E aí ele, querendo justificar a si mesmo, disse: quem é o meu próximo, né? Fala para mim quem que é o meu próximo, que aí as pessoas vão mesmo ver ali que eu estou fazendo tudo isso. Aí Jesus explicou, né, qual que era o próximo. Em outras palavras, a sequência do Espírito Santo falando sobre a interpretação correta mental agora do cristão, que ela não deve ser ocupada, né, com as obras do diabo, contando o que o diabo faz, quanto ele perseguiu, o que ele fez, ocupando ali, né, meses e anos com o que o diabo é. Não. Deus já sabe quem ele é faz muito tempo antes de você nascer. Deixa ele para lá. Ocupa-se em se encher de Deus, que ele não vai conseguir ficar perto. E aí o que acontece? Acontece de que Jesus falando da autoridade, que o ajuste da mentalidade do cristão é ser ocupado em começar a desempenhar a autoridade de Deus em restituição e além do que é repreender demônios. E aí Jesus conta o que é para fazer com a autoridade. O que é para a gente fazer com a autoridade? Como se usa a autoridade? Quem é o meu próximo? Se a autoridade veio para mim cumprir o cuidado com Deus e com o próximo, como que eu uso essa autoridade com o próximo? Para que Deus deu a autoridade, todo o poder dos céus para mim, cuidar de mim e cuidar do próximo? E amar a Deus. O que eu precisei de tanta autoridade? E aí diz aqui, ó. Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Jesus está contando o motivo da autoridade dele. Existe a autoridade de Deus vinda dos céus, porque a humanidade, quando a Bíblia fala um homem, está dizendo da estrutura da humanidade. Tá? Um e todos significa a mesma essência, tá? Porque é a humanidade, quando se trata de homem. Então aqui, quando a explicação dessa parábola, Jesus, pelo Espírito Santo, estava contando o motivo, com o contexto que estamos estudando sobre autoridade, capítulo 10 de Lucas, o motivo do porquê existe autoridade no cristão. Ele tem poder contra o diabo, mas não é o maior efeito.
Existe um outro maior efeito do cristão ter tido autoridade. Esse maior efeito, por que o cristão tem essa autoridade? Porque a humanidade, um homem descia de Jerusalém, né? A humanidade estava virando a sua vida para Jericó, às vezes saindo do que é Jerusalém, é a habitação onde Deus está. Às vezes o homem, na sua mentalidade, começa a sair da presença de Deus, descendo para um lugar que muitas vezes não quer muito ouvir a voz de Deus, e ali caiu na mão de assaltantes, os quais despojaram a humanidade, espancaram a humanidade e se retiraram, deixando meio morto. A qualidade do homem, do ser humano, que tem a sua mente muitas vezes influenciada e destrutiva. O ser humano, a humanidade, foi como um homem que caiu na mão de assaltantes, despojado, ficou espancado e meio morto. A qualidade do ser humano para Deus estava quase morta, estava meio morta. Por que meio morta? Porque ninguém mata aquilo que está na presença de Deus. Deus fez o planeta, Deus fez a humanidade, fez o homem para ele, para a glória dele. Só toca naquilo que Deus permite. Porque o Senhor Deus Jeová é dono dos céus e da terra e de tudo que ele cria. Então, esse homem ficou meio morto, porque são atitudes humanas destrutivas. E aí, casualmente, descia no mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou de longe. E é isso que acontece na autoridade. O que está dizendo aqui? Dentro da humanidade existem causas despojadas, causas de espancamento, causas de meia morte, né? O indivíduo já está morto, mas muitas vezes a nossa mentalidade diz, não, o evangelho é só para adorar lá no templo. Não vamos não vamos cuidar do ser humano. Não vamos cuidar da humanidade que caiu na mão de assaltantes. Não. As coisas de Deus eu adoro só no templo. Então o sacerdote estava com a mentalidade ocupada, conforme essa parábola, com as coisas do templo. Ele passou de lardo, ocupado, e foi para o templo. Então, para que serve a autoridade de Deus? Não é para o sacerdote se ocupar com o templo apenas, mas ele entender que as autoridades, as essências de Deus foram dadas para cuidar do ser humano. Detalhes do ser humano. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo, de igual modo também, um levita. Chegou àquele lugar e, vendo, passou de longe, ocupado com o templo. Ou seja, muitas vezes, né, o cristão, ele é para se encher da palavra, é para estar no templo, é para ele estar adorando a Deus, sim, é a primeira base dele. Mas muitas vezes, ele espiritualiza demais aquilo que é só o fator de quando ele está lá dentro do templo. Esquece que a palavra de Deus foi dada para restaurar todos os detalhes, tanto da vida dele, como detalhes humanos comuns. Deus foi feito para restituir, a autoridade de Deus foi dada para restituir seres humanos. A verdadeira autoridade de Deus foi para cuidar do próximo, foi para saber cuidar do próximo. Nem toda a fé, 1 Coríntios 13 diz, ela vai ser efetivada e louvável diante de Deus se não tiver o amor. Amor é para cuidar do próximo. Então, com toda a autoridade, se não for para cuidar do próximo, não serve. Se não for para nos aperfeiçoar a cuidar do próximo, não serve. Se não for para nos treinar a viver em amor, a viver cuidando, se não for para nós darmos liberdade de cuidarmos de verdade em origem do próximo, o título, o conhecimento, a técnica, a espiritualidade, todo o mover profético na nossa vida, na nossa cabeça, no nosso espírito, não funciona. Se não for para a gente aprender a cuidar do próximo e a estar mais sensível a de verdade atender as necessidades do próximo, em cuidar, honrando a Deus. Porque muitas vezes o próximo também pode estar querendo coisa que não honra a Deus.
E aí, eu tenho que cuidar do próximo, fazer o gosto dele. Não, não. Não é para satisfazer a nossa carne sem cuidar das coisas de Deus. É honrar a Deus e honrar o próximo. E aí, o sacerdote estava ocupado com o templo. O levita ocupado com o templo. A mente no templo, esquecendo que a habilidade que Deus estava dando é para ele cuidar desse estado humano aqui, ó. Despojado, espancado, o homem caiu na mão de assaltantes, meio morto. Então, qualquer época da humanidade que ela está como despojada, espancada na sua origem, meia morta, é hora dos que têm autoridade de Deus se levantar para cuidar. Porque a autoridade existe para cuidar desse homem aqui. Não é do que está vestido lá no templo. O que está lá já está lá. Graças a Deus ele está lá. Ele mesmo vai aprender e vai buscar de Deus. Agora, esse está no meio do caminho, assaltado e meio morto. É o estado da humanidade destrutiva. Verso 32, de igual modo também um levita chegou àquele lugar, vendo, passou de largo, já lemos. Verso 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Então a autoridade de Deus, ela existe, todo o poder que me foi dado nos céus e na terra. Eu vi Satanás cair do céu, aquele poder que destruiu e derrubou Satanás dos céus. Aquele poder que tem toda a autoridade com serpentes, escorpiões, demônio, toda a força do inimigo. Imagina, quando Jesus disse toda a força do inimigo, ele falou no estado passado, no estado presente, no estado futuro, de toda a força do inimigo contra alguém. E contra toda a humanidade. Ele diz, já foi me dada autoridade, vocês têm autoridade contra isso. Olha que isso. E toda essa autoridade, ela serve para o indivíduo que, diz aqui, de viagem chegou perto do homem que foi assaltado, despojado, espancado, estava meio morto e moveu-se de íntima compaixão. A autoridade de Deus é para quem quer restituir o estado humano. É para quem ama as origens. A autoridade de Deus é para quem tem aliança com Deus. Que aliança é essa? É com as origens. Aliança. Deus, eu te amo porque tu me fizeste de forma maravilhosa. O que é isso? Quem disse? Foi os Salmos. Salmista disse, eu te amo porque tu me formaste de forma maravilhosa. O que significa isso? Eu amo origem. Do jeito que o Senhor me fez, eu te aceito. Do jeito que o Senhor me formou, eu amo. Do jeito que o Senhor me criou, eu adoro o Senhor por isso. Eu não preciso adulterar meu espírito. Não preciso adulterar minha alma. Não preciso adulterar meu corpo. O Senhor me fez para a glória do teu nome. E eu tenho origem natural de espírito, alma e corpo para entrar em comunhão contigo direta. Eu não preciso adulterar o meu interior, nem o meu subconsciente, nem o meu espírito. Deus, eu te amo porque eu fui feito de forma maravilhosa. Salmista que declarou a origem da gratidão a Deus. Mas essa autoridade só se tem se o indivíduo ele quer ser o verdadeiro cuidador. Ele quer realmente usar a autoridade de Deus e ir até o homem que foi assaltado na sua mentalidade, despojado na sua mentalidade, espancado na sua mentalidade e meio morto na origem da sua mentalidade. Ele realmente foi acabado na mentalidade. É por isso que Apocalipse, João recebeu a revelação de que o último tempo é o da bestialidade, porque se trata de uma mentalidade destrutiva. É a origem da qualidade de mente que para Deus esvaiu. A originalidade de Deus que criou os fundamentos das essências de todas as coisas. Ele sabe que a verdadeira fonte do ser sábio, a fonte do ser em sabedoria,
a última era vai chegar na bestialidade. Agora, que não sejamos nós. Que não sejamos nós. Porque nós temos o poder e a autoridade de Deus para aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, a nossa origem, como a nós mesmos. Né? E aí, não é batendo palminha para aquele que quer desfundir e destruir a nossa essência. Isso não é amar o próximo, é deixar o próximo destruir a origem da essência dele mesmo. A verdadeira essência, o verdadeiro respeito e a verdadeira autoridade que se tem é quando se quer realmente entender que a humanidade, ela caiu nas mãos de assaltantes, foi despojada, foi espancada, foi deixada morta. Mas ainda existe alguém que chega, vê de perto e se move de compaixão. É para isso que Deus é autoridade, para saber lidar com o próximo, para estar bem com o próximo. Todo o poder da fé é para você estar bem com o próximo. Você cheio de oração, cheio de fé e da palavra, não está dando certo com o próximo? Tem alguma coisa aí. Paulo diz em 1 Coríntios 13, todo o poder da língua dos anjos, se não for para ter amor, não dá certo, não vai dar certo, já não está dando certo. Se não for para ter amor, não dá certo todo o poder profético que se receba. E qual que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é você pensar, lembrar da origem do homem e observar o quanto ele foi despojado, espancado, morto. Mas ainda existe alguém que se mova de compaixão. Então Deus nos deu autoridade para nós cuidarmos, de cumprirmos os 2 mandamentos, amar a Deus, honrar a Deus na origem e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a formação da mentalidade do cristão com autoridade. Quando o cristão recebe autoridade, é para quê? Não é só para os demônios. É para ele saber restituir essência e cuidar de entender como se dar bem com o próximo e cuidar do próximo como Deus estivesse cuidando dele. Ok? O samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E aqui nós chegamos num ponto de efeito específico do livro de Lucas. O livro de Lucas é sobre curas de enfermidades. Ele vem falando sobre cura e ele vem trazendo o que é o efeito da enfermidade, é pela mentalidade enferma, uma mentalidade distorcida, uma interpretação destrutiva que causa enfermidades, tanto mentais como físicas, emocionais. E agora, quando ele chega aqui, o Espírito Santo começa a dizer, olha, o samaritano chegou perto e atou-lhe as feridas, tratou das feridas. O que está dizendo isso? A verdadeira cura começa com as feridas mentais. Quando nós começamos a tratar das feridas mentais, o intelecto mental, a interpretação mental nossa, de que jeito nós precisamos direcionar a nossa mente, de que forma nós precisamos entender as coisas como Deus entende, olhar as coisas, lembrar das coisas como Deus olha e lembra. Eu olho para uma foto, um retrato, eu não lembro de que jeito que a minha avó falou comigo há 10 anos que eu fiquei ferido. Não. Eu tenho que olhar para aquilo que eu estou vendo e olhar do jeito que Deus olha. Deus me deu uma avó, eu sou grato pela vida dela. Pelo tempo que eu ouvi e vi ela. Eu sou grato pela existência que foi ela. Como é que nós vemos as coisas? Não é do jeito que deu vontade em nós. A gente não lembra o que os outros fez para nós do jeito que a gente quer. Eu quero lembrar de todo o mal do Cicrano, do Bertano. Eu quero lembrar o dia que ele me fez chorar, o dia que eu caí, o que ele me empurrou. Não, a gente não pode lembrar das pessoas, das coisas, das circunstâncias do jeito que deu vontade na gente. Não. Agora nossa mente foi dada a Cristo. Então nós temos que pensar nas coisas, lembrar das coisas do jeito que Deus quer que a gente pensa,
do jeito que Ele quer que a gente olhe, veja as coisas e lembre as coisas do jeito que Ele quer, porque nossa mente tem que ser protegida. Protegida de toda enfermidade de interpretação mental passada que nos gerou doença. Nós temos que esquecer o que nos causou enfermidades e começar a pensar e agir no que Deus quer de autoridade, do poder, da essência dele, e em curar as feridas. Esse homem não ficou pensando, olhando por aquela pessoa no caminho ferida e disse: nossa, o que será? Ele não foi atrás do ladrão, ele não foi pesquisar primeiro quem foi o ladrão, quantas batidas deu, quantas vezes ele espancou, o que foi que ele levou. Não, ele foi curar as feridas. A gente perde tempo pensando na maldade que aconteceu conosco, que o outro fez, a coragem da maldade do outro, e a gente fica pesquisando a maldade todo dia, anos e anos, pensando que isso não é alimento pragmático e alimento doentio para nossa alma. Deus diz: deixa a destruição e vá pensar em curar, interpretar bem a sua mentalidade para curar as feridas. Diz aqui, verso de número, estamos no verso de número 34. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, curou as feridas, deitando azeite e vinho. Então, pondo-a sobre a sua cavalgura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. A gente quer perder tempo na dor em vez de levantar para cuidar. Como é que a gente cuida da humanidade? Não é pensando na maldade dos outros. É agora exercitando a autoridade de Deus, é para cuidar. E como é que a gente exerce a autoridade de Deus para cuidar? Fazendo o que esse samaritano fez. Curou a interpretação mental, curou as feridas, levantou aquele homem, colocou na sua cavalgadura e levou para e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Levou para um lugar de cuidar. Zelou dele. Levou para o hospital, cuidou de toda a enfermidade que ele tinha. Será que nós estamos querendo cuidar de toda a enfermidade da humanidade? A gente quer a bênção de Deus, mas nós estamos querendo cuidar de todos os detalhes de enfermidades mentais que nós mesmos impregnamos as coisas, o nosso estilo, nosso ambiente, e nós causamos as doenças, sejam elas espirituais, emocionais ou circunstanciais e físicas, porque a nossa forma de interpretar destruiu as coisas. Nós queremos cuidar de toda a enfermidade? Partindo outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o demais que gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes cuidou do próximo? Daquele que caiu nas mãos dos assaltantes. Qual dele parece que foi o próximo? Jesus perguntou. E disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então, a gente tem autoridade, mas a gente não quer usar de misericórdia. O que é essa misericórdia na autoridade? É deixar as coisas ruins acontecer? Não. É restituir. Deus vai fazer as coisas por intermédio do seu corpo. Quem que é o seu corpo? Somos nós somos corpo de Cristo. Quem vai restituir as coisas? Somos nós. Quem vai cuidar do homem espancado, quebrado, assaltado, meio morto entre a humanidade? Somos nós. Deus nos deu autoridade para restituição da estrutura da humanidade. Mas será que a gente quer pagar as despesas da hospedaria? Nós queremos pagar o tempo, o detalhe, o esforço da verdadeira cura de interpretação mental, começar de nossa vida, do nosso redor, ao nosso ambiente? A gente quer que Deus abençoe a humanidade, cure os enfermos. Mas como é que está
a nossa vontade de verdadeiramente olhar para os desafios e curar. A gente quer que Deus arrume as questões do nosso ambiente, da nossa casa, mas é a nossa vontade de arrumar. E a nossa vontade de agir. E a nossa vontade de reagir e dizer: eu sou o instrumento de Deus, eu sou a partícula de Deus aonde eu vivo, então eu vou começar a arrumar as coisas que estão erradas. Porque se eu sou representante de Deus na terra, o que Deus precisa resolver aqui sou eu que tenho que resolver. Por isso que o Senhor nos chamou de cabeça e disse: eu te levantei para emprestar. Você vai ter definições que você vai abençoar. E aqui, Jesus disse: então vai e faz a mesma coisa. A autoridade de Deus é dada para nós cuidarmos do que está quebrado, enfermo, meio morto. Se a autoridade de Deus profética ela foi dada, todo o poder da essência de Jesus, para nós cuidarmos do que está enfermo, meio morto e quebrado, significa que nós somos chamados por Deus para o poder da restituição. E se nós somos chamados por Deus para o poder da restituição, então esse chamado de Deus para a nossa vida, ele realmente só pode acontecer se a boa vontade de restituir na nossa mentalidade ela está em disposição. Se a nossa mentalidade não está disponível para restituir as coisas, nós vamos querer evitar de nos envolver na restituição. Depois a gente reclama que Deus não fez, mas a gente não tomou uma atitude de restituição. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Então nós vemos aqui para que existe a autoridade. A autoridade, resumindo, ela existe para a restituição. A autoridade, resumindo, ela existe para a restituição diante de Cristo. E ele confiou ao ser humano todo o poder e autoridade para gerar o verdadeiro zelo de honra com Deus e o verdadeiro zelo de cuidado com a humanidade, consigo mesmo. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor, pedir a Ele que Ele fale melhor com o seu Espírito aos nossos corações e vamos então concluir nesse dia. Pai, nós te louvamos pelo Teu poder, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Ajuda a nossa mente, Senhor, a entender que poder e autoridade é para nós restituirmos o que está quebrado, o que está enfermo, o que está morto, Pai. O Senhor nos deu poder de restituição, o Senhor nos deu poder de restauração, porque o Senhor nos deu o poder da ressurreição. Ensina-nos a entender que aquilo que está ao nosso redor é para nós cuidarmos, porque o Senhor nos deu o espírito de misericórdia. Se nós não temos misericórdia conosco, se nós não temos misericórdia com o nosso ambiente, se nós não temos misericórdia com aquilo que está ao nosso redor, como é que vamos reagir na autoridade do Senhor? Nós pedimos perdão, pedimos graça, pedimos misericórdia, Senhor. Nos desperta para realmente termos um coração que quer restituir e cuidar do que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, põe essa vontade dentro do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, para nós cuidarmos do que o Senhor nos deu. Trinamente, espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por ensinar-nos a cada dia a fortalecer a nossa mentalidade, a cuidar do que o Senhor nos deu. E já te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais.